Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Já há bastante tempo que não falávamos e é tempo de retomar esta boa prática e este convívio mais regular. Conforme indiquei no vídeo anterior, queremos finalizar esta série de vídeos que começámos já há bastante tempo, em julho aproximadamente, de doações e aquisições de objetos para a coleção do museu. Como imaginarão, não pretendemos parar com o enriquecimento do espólio do museu, porque obviamente isso permite-nos aprofundar o conhecimento e melhor contar então a história e a relevância que todos os nossos protagonistas tiveram em tudo isto. Como imaginarão, quer com as doações que nos vão fazendo, quer com várias aquisições que continuamos a fazer, as coisas não param. E, portanto, depois de uma luta interna enorme para meter ordem em tudo o que estava acumulado, depois de meses e meses em que estivemos a atualizar o inventário, não só do museu, mas da coleção toda que está subjacente à exposição que temos no museu, o que é certo é que neste momento já temos muitas mais coisas para anunciar. Temos algumas pérolas aqui, temos equipamentos de áudio com a marca Sinclair que nem sabíamos que tinham sido feitos já no tempo da Amstrad, temos diversas variantes de equipamentos dos primeiros anos do trabalho de Sir Clive Sinclair. Temos periféricos extremamente raros como os RAM packs dos EX80. Temos coisas tão raras como termos neste momento evidências de que a Timex Portugal trabalhou na área da computação não apenas para o Spectrum, mas também para outros sistemas. Isto era uma coisa que nunca tínhamos visto ninguém referir e que nos tinha sido comentado numa das entrevistas que fiz e que não descansei enquanto não consegui confirmar se era verdade ou não. E é. E portanto vai ser uma nova série de vídeos também, penso que muito interessantes, só com essa parte das aquisições e doações, e esperamos que gostem. Vamos então terminar a série anterior para depois podermos então passar às coisas de 2022. Um abraço a todos, esperamos que gostem. Gostava de fazer dois agradecimentos. Um que já deveria ter sido feito há muito tempo, à Switch, a loja de informática em Coimbra, que no momento em que há uma falta generalizada de semicondutores no mundo e placas gráficas, como todos sabemos, ajudou-nos em condições muito especiais a conseguir arranjar um equipamento para edição de vídeo e que foi o que tem permitido, apesar de tudo, acelerar o desenvolvimento, a edição, a produção de alguns destes vídeos. Portanto, muito obrigado aos responsáveis da Switch pelo apoio e estou seguro que não ficaremos por aqui. Um agradecimento mais recente ao Pedro Pimenta, para quem possa ter reparado, temos uma nova música mais de Spectrum na abertura do nosso canal e portanto isso foi fruto do trabalho do Pedro, que se ofereceu para o fazer. Eu nunca tive dúvidas que ele teria competência para tal, era só uma questão de ter disponibilidade e portanto gostava naturalmente de agradecer, porque são pequenos passinhos que nos fazem caminhar no sentido certo. O museu tem felizmente amigos espalhados por todo o mundo. Um dos meus bons amigos nesta área do Spectrum e com quem visitei as instalações da Sinclair em Cambridge é o Adam Ainsworth. O Adam é também alguém que me ajudou imenso com encomendas em Inglaterra, que recebeu por mim. E recentemente fez uma doação ao museu, fez a doação desta calculadora. Esta calculadora é um modelo extremamente invulgar e que eu conhecia e que andava à procura, mas ele detectou-a e conseguiu adquiri-la, penso que no eBay, e portanto isto é a calculadora que se chama Settler, feita pela Sinclair. Portanto é uma variante penso que é da President,
Portanto este modelo é muito mais invulgar, uma vez que é ali um rebrand, atrás diz Sinclair claramente, ela está em perfeito estado de funcionamento, e o Adam teve o gesto de oferecer ao museu sabendo que nós não tínhamos. Portanto, Adam, muito, muito, muito obrigado. Outro dos nossos amigos internacionais, e com quem também fui visitar as instalações da Sinclair em Cambridge, é o Neil Biddle. O Neil é a pessoa que mais dinamizou o Sinclair PC200, e portanto foi nessa altura que eu o conheci, quando ele começou a dinamizar um grupo e a fazer desenvolvimentos e coisas que ajudaram a colocar esses computadores em uso. Portanto temos uma amizade digital já há alguns anos, que depois então nos encontramos presencialmente em Cambridge. Recentemente eu fiz uma troca de um transformador de um Sinclair Plus, e tive portanto, dei o que tinha à pessoa para ela me trocar por um modelo alemão fora de vulgar, e o Neil tinha-se prontificado a arranjar-me um transformador de um Plus que disse que tinha muitos, e portanto fez o favor de o oferecer ao museu. Mas além do transformador, uma vez que ele vive na Holanda, questionou se havia mais alguma coisa que pudesse fazer sentido ou não, e eu naturalmente lhe disse alguma coisa holandesa poderia fazer sentido. E então ele arranjou-nos a cassete de Horizons holandesa, bem como o manual do Spectrum Plus em holandês, e o manual do ZX Spectrum em holandês também. E portanto são coisas que não tínhamos, não temos andado propriamente a tentar obter todas estas variantes, mas faz sentido para um projeto como o nosso, e portanto gradualmente iremos tentar reunir também todas estas coisas, de modo a que o museu seja cada vez mais representativo de todas as pessoas do mundo e da sua relação com o ZX Spectrum. O'Neill, o meu muito, muito, muito obrigado por tudo. Roger Jowett é um membro da comunidade inglês que recentemente começou a trocar alguns e-mails connosco no museu, a dizer que gostava muito de visitar o museu, a tentar perceber o que é que se podia fazer, o que é que não podiam, se podia utilizar computadores, se podia trazer equipamento dele, mas pronto, basicamente alguém que demonstrou ter uma grande paixão pelo tema. A conversa ficou por ali, qual não é o meu espanto, passado umas semanas, e isto foi em maio, finais de maio, início de junho, recebo mais um e-mail do Roger a dizer que tinha passado o dia no museu e que tinha adorado. Então o Roger meteu-se num avião, veio para Portugal, passaram uns dias aí, tinha aí pessoas conhecidas, acho que na zona do Porto, estava por Aveiro, gostava muito de nos conhecer e, portanto, e de falar um bocadinho connosco, e, portanto, combinámos um encontro no museu e ele voltou ao museu. Para terem noção, marcámos o encontro à tarde. O Roger no início da manhã já lá estava, tal era o gosto pelo tema. O Roger trouxe o seu Sam Coupé, portanto aquele famoso Super Spectrum, trouxe mais vários equipamentos, fez algumas doações de equipamentos de que vos vou falar. Entretanto também já adquiriu para nós membranas para o Sam Coupé, também para nos ajudar a colocá-lo em utilização. Isto tem muitas vezes a ver com espaço e com prioridades, mas portanto o Roger é um grande fã, ele tem um canal de YouTube onde fala dos temas do Sam Coupé, temos alguns amigos em comum que me falaram nele, mas isto só mostra como a paixão faz as pessoas na realidade irem passar férias a outro país e irem visitar um museu de um computador que é originalmente inglês. O Roger explicou-me na conversa que chegou a trabalhar mesmo no final e por muito pouco tempo da Miles Gordon, portanto do sítio onde era feito o Sam Coupé, e portanto foi na realidade um encontro inesperado, mas um encontro muito interessante. Deu-me a ideia de tentar fazer umas brincadeiras com as interfaces juntos, que permitem ligar os Spectrums em rede. Nós neste momento penso que já temos 3, portanto já dará para fazer umas brincadeiras. E depois ofereceu então aqui uns objetos, concretamente ofereceu, portanto isto é um para triplicar
codificar este tipo de interface, chama-se ZX-Bus, e deu-nos esta placa que ele comprou várias e ofereceu já a várias pessoas, porque eu percebi, é um gesto que ele faz muitas vezes e, portanto, isso não é normal. E esta placa é o quê? Ele estava fascinado com esta placa, porque é uma placa feita na Europa de Leste e é uma Neo GS, é uma placa de som que permite descodificar MP3 num computador Spectrum, Samcopia e companhia. Olhando para o manual, é impressionante ver que a placa tem 4 megas de RAM e 512 capas de ROM. Isto é testado com o ZX Evo, que é um clone russo, que brevemente vamos falar, que estamos à espera que chegue o nosso. Mas, portanto, foi uma doação que o Roger fez ao museu e, mais do que isso, sentir o entusiasmo dele e mais uma pessoa a fazer quilómetros é naturalmente um sinal muito interessante para quem está por trás de um projeto destes. Portanto, muito obrigado, Roger. Cá estaremos para ir mantendo o contacto e estou certo que haverá muitas outras oportunidades e, portanto, até um dia destes. Isto é uma aquisição muito antiga, mas que eu penso que nunca tinha falado nela e acho que é engraçada. Tem aqui portanto, é uma carta enviada em 96, 12 de 7 de 96, de Swansea, para alguém na zona de Northumberland, em UK. E na prática é o quê? É um conjunto de documentos com a informação da Sam Computers Limited estar em liquidação. E, portanto, é a documentação associada ao fim da Sam Computers Limited. Isto é assinado por Gary Stones, que é o oficial de justiça, ou o equivalente. Agosto de 96, que vai acontecer, e pronto, e portanto é um exemplar dessa documentação que encontramos e que preservamos no museu. Adquirimos recentemente as instruções de 2 artigos que tínhamos e que nunca tínhamos visto a parte das instruções. Trata-se do Sinclair System 2000 MK2, que é uma das variantes do System 2000 do amplificador que temos, quer o MK2, quer o outro, e uma brochura então do Sinclair System 3000 e 2000 dos sintonizadores de FM. Penso que também temos os dois, pelo menos o 3000 temos de certeza, o sintonizador FM, e portanto estão no museu na primeira parte dedicada à vida do Clive Sinclair, a parte anterior aos computadores, e portanto esta documentação vem complementar o que já dispunhamos. Nesta linha dos livros e revistas, uma revista que eu já vos mostrei certamente anteriormente, mas que consegui apanhar um segundo exemplar, e que é uma revista muito emblemática e, portanto, daí ter aproveitado. Trata-se da revista que tem o primeiro grande destaque ao Clive Sinclair, que aparece aqui na capa com o rádio, com um dos rádios pequeninos lançados pela Sinclair. Isto é de novembro de 1958 e, portanto, é dos primeiros trabalhos, ou o primeiro trabalho que se conhece precisamente do nosso Sir Clive Sinclair e, portanto, com um grande destaque precisamente no centro da revista e, portanto, se conseguirem encontrar novembro de 1958 é extremamente interessante e para quem for colecionador de coisas da Sinclair acho que faz todo sentido. Uma outra revista que eu tive de meter aqui umas cábulas, porque é uma revista de outubro de 1974, Practical Electronics, e que tem, portanto, uma revista inglesa sobre coisas de eletrónica, como
havia a Elector e havia outras, pelo menos cá eu a que tinha mais contacto era a Elector, e não em 74, porque eu ainda não era nascido. Mas e portanto, aqui temos várias coisas da Sinclair. Não foi por causa desta que eu adquiri, se bem que aqui tem um grande destaque para uma das calculadoras, Sinclair Cambridge. Aqui o kitzinho com a explicação com isso tudo, portanto, para fazer a encomenda. Depois temos, e foi este que na altura me chamou a atenção, temos então informação sobre o Project 80, que é um dos kits de amplificador, rádio e tudo isso da Sinclair, que nós temos no museu, e que pronto, por ser precisamente um kit, a informação nem sempre existe de forma tão fácil. Depois ainda encontrei aqui nas publicidades, enquanto estava a vasculhar a revista, aqui um fornecedor a vender várias coisas da Sinclair, desde calculadoras, desde Sinclair Project 80 e os vários componentes, Economical Quadraphonics e o Sinclair Super IC12, que era um componente muito emblemático, nós também temos em exposição no museu. E, portanto, fica a curiosidade, obviamente, como esta revista haverá muitas outras, esta chamou-me a atenção por ter várias coisas dedicadas à Sinclair. Vamos continuar com livros. O meu amigo Rui Santos, que eu não conheço pessoalmente, é um alfarrabista que me contacta frequentemente sempre que tem algum livro de coleções que ele saiba que me interessam ou de coisas que possam interessar ao museu. E essa é uma relação que eu prezo muito, porque eu não tenho obviamente disponibilidade para andar à procura dos volumes todos e, portanto, muitas vezes as coisas chegam-me, o que me ajuda imenso e, portanto, não posso deixar de agradecer. Vou mostrar vários livros que foram sendo adquiridos em diversos momentos, nos meses mais recentes, e portanto vou só dar uma vista de olhos rápida, porque aqui a maioria deles, pelo menos a ideia geral, como é que eles se integram, acho que as pessoas imediatamente percebem. Bem, vamos começar com a famosa coleção dos tempos livres. Eu acho que já comentei aqui, o meu objetivo não é fazer essa coleção toda, pelo menos por agora não é, mas tudo o que tenha a ver com eletrónica e com computadores gostava, porque é na realidade uma coleção muito emblemática, não sei, eu tenho ideia que são pelo menos uns 200 livros, não sei quantos é que nós temos, não temos 100 sequer, mas tem vindo a crescer. Portanto, temos aqui iniciação ao radiocomando, ABC dos computadores, jogos eletrónicos, aprenda televisão, iniciação à alta fidelidade e sem avarias de TV e a maneira prática de as reparar. E, portanto, estes vão também para o espólio do museu. Depois temos desta coleção Arte de Viver, que temos uns 5 ou 6 livros já, encontramos mais um chamado O Spectrum Funcional, David Lawrence, uma biblioteca de subrrotinas e programas práticos, portanto, das publicações da Europa-América. É mais um que vai para o museu. Da coleção Sistemas, outra coleção muito conhecida. Aqui já começa a fugir um bocadinho, ou seja, estamos no domínio da tecnologia, estamos no domínio da programação, na maioria das vezes, nem sempre só de microcomputadores. Aqui há alguns livros que eu também optei por adquirir pela oportunidade e porque tem a ver com o meu percurso nas tecnologias de informação e, portanto, acaba por ter aí uma componente mais pessoal, que se houver espaço poderá estar no museu, se não, irei gerindo as prioridades naturalmente. Temos então programação em Turbo Pascal, Lotus 1, 2, 3, que eu me lembro bastante bem de existir, MS PC-DOS, sistema operativo. Eu comecei, depois do Spectrum, fui para a parte MS-DOS. Guia prático do Unix, da coleção Sistemas. Programação em linguagem C, depois tive contacto na faculdade. E os sistemas operativos. E, portanto, sendo todos desta coleção, faz algum sentido. Se não fossem de uma destas coleções emblemáticas, não procuraria livros desse tipo.
De uma coleção que eu não sei se já temos alguns lá ou não, da Europa América, 2 livros que achei interessantes. Os Vivos Informáticos, eu não sei de que ano é isto, ver se consigo aqui descobrir rapidamente. Os Vivos, como evitar e como destruí-los. Bem, curiosamente, aqui na lista de publicações nesta coleção, o primeiro é o Sinclair QL Funcional, David Lawrence, também o que escreveu aquele livro azul que mostrei antes. Depois, como usar o Atari ST, o Amstrad Funcional, domino o Amstrad PCW 8256, um computador que temos no museu, que é o primeiro com drive de 3 polegadas da Amstrad. O primeiro computador da Amstrad que usa essas drives e que, portanto, acabou por afetar também o 6128, naturalmente. Pascal, Vivos Informáticos, pronto. Parece-me do final já das coisas relacionadas e mais da parte mais empresarial, portanto, aí o QEL principalmente. O outro livro que apanhámos e que este eu adquiri também pela questão de eu trabalho ligado a esta área, que é a área de inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa que já vem de há muitos anos, dos anos 50 pelo menos, e que tem ciclos e de vez em quando obviamente ganha mais visibilidade porque consegue evoluir de uma maneira mais rápida, e a questão da Google e dos carros e da Tesla e dos carros a guiarem sozinhos, portanto naturalmente deu muita visibilidade também à parte de inteligência artificial, e achei piada um livro antigo sobre inteligência artificial numa destas coleções e portanto daí ter adquirido. Este livro agora, livros de capa dura, mais para crianças. Eu penso que tive este livro, pelo menos eu lembro-me dele desde muito cedo, Ciência e Vida, mas se o tive também já não o tinha. E portanto, são livros que vão naturalmente explicando como é que funciona um computador. Aqui, espaço de armazenamento, mostram disquetes de 5 1/4 e mostram discos. Jogar xadrez, ligação à linha telefónica, portanto, diria finais dos anos 80, 90 já. E este, computadores domésticos, Porto Editora, a Revolução Eletrónica. Este é o outro. Pronto, com bastantes ilustrações também, com os building blocks, como é que funciona um computador. Enfim. Olha, um exemplo, teclado, qual é que aparece? Vejam lá, o nosso Spectrum, naturalmente. E pronto, olha um Oric, aqui um Oric como o que temos no museu, sem ser o Atomos, é o outro, não me lembro do nome agora. Está a ver que outros computadores é que apareciam aqui. Um BBC Micro. E pronto, são então mais 2 livros que vieram então do Rui Santos, das aquisições que fiz, e muito obrigado. Paulo Andrade, de Coimbra, contactou-nos e ia disponibilizar-se para oferecer um joystick da Timex, invulgar, o Command Stick 2090, para ligar ao 2068, ao computador. E que tinha a particularidade de ter caixa, falta-lhe só aqui a parte de cima. Os que eu tenho vieram da América e não tinham a caixa, e portanto por isso mesmo fazia sentido. Ele penso que precisa aqui de algum tipo de reparação, ainda não o desmontei, só o limpei, mas portanto muito obrigado ao Paulo, que ficou também de vir visitar o museu oportunamente, e cá está mais um gesto para nos ajudar no nosso projeto. Muito obrigado, Paulo. O Carlos Golão é um amigo de Coimbra que me contactou para facultar uma interface MIDI, portanto para ligar um teclado de música, entenda-se, e que o Carlos tinha desde a sua adolescência, penso. Ficámos de investigar agora um bocadinho melhor, quero ver se arranjo um teclado que seja compatível para podermos então ensaiar tudo isto, porque essa é uma vertente que ainda nunca explorei, de ligar o Spectrum a esse tipo de equipamentos, apesar de saber que era possível. Portanto, o meu muito obrigado ao Carlos Golão. Isto foi combinado quando a pandemia começou, e recolhi isto há
há muito pouco tempo, portanto passou-se mais de um ano com isto planeado, mas sem podermos executar. O mundo mudou mesmo. Um dos primeiros clones de ZX Spectrum, antes dos Unos e desse tipo de coisas que eu ouvi falar, foi o Speccy 2010. Já não existe. Como o nome indica, já tem 11 aninhos e, portanto, permitia reproduzir aqui a experiência de Spectrum a partir também de um cartão SD, com teclado e rato PS2, alimentação, som. Tem aqui um USB antigo, VGA, Super vídeo e joystick 1 e joystick 2. Eu adquiri isto recentemente, era alguém que estava a vender num dos grupos internacionais e pronto, e portanto eu sabia que era uma coisa que já não se encontrava e uma vez que temos vários clones destes mais recentes, achei que era uma oportunidade de colocarmos em exposição um dos primeiros que foi feito nesta área e, portanto, tenho agora de explorar, claro, mas, portanto, vai reforçar a coleção. Na área dos clones, das coisas mais avançadas que têm sido feitas é o MB03+, e a mesma pessoa, o Jan Kucera, isto é da República Checa, lançou o Element ZX. O Bruno Silva foi uma das pessoas com quem eu falei sobre isto. O Bruno é a pessoa que eu conheço mais envolvida em tudo o que é esta área das réplicas dos computadores da altura. Este é uma réplica que encaixa numa carcaça de um Spectrum mais 2A, ou mais 2, ou mais 2A, ou mais 2B, e portanto é muito caro. Tudo bem, dizem que é das coisas mais completas, mas é na realidade uma coisa muito cara, que eu ainda não explorei, mas portanto está aqui precisamente para agora ser levado para o museu e ver se depois dedicamos algum tempo também a explorar as capacidades destes equipamentos e primeiro também colocá-lo dentro de uma caixa apropriada de um mais 2 que tenhamos e que não seja reparável, se é que isso existe. Na onda dos clones, o NGO, que é basicamente um clone autorizado do ZX Spectrum Next, que permite então reproduzir a experiência do Next, mas numa placa que cabe dentro de um 48K. Neste caso isto foi produzido pela RetroShop, do Ricardo Saraiva, com quem já temos tido outras colaborações e outras ajudas, é meu amigo pessoal, e portanto foi um objeto que eu adquiri para depois ir então também para o museu. Mas antes disso até tem estado a servir aqui em casa para eu ter um ambiente de trabalho, de investigação, quando necessito, permita correr aí a maioria das versões dos computadores. E, portanto, aqui fica mais um objeto atual que pode ser adquirido no site da RetroShop. Adquiri recentemente em um colecionador inglês, o preço estava aceitável, e encaixa um joystick da Sinclair, o SJS 2. Eu só tinha o SJS 1, que está no museu, este não o tinha e, portanto, quando apareceu, decidi proceder à sua aquisição para termos um exemplar também na coleção e no museu e, portanto, aqui está. Um anónimo com quem tenho vindo a trabalhar e temos muita coisa ainda combinada, uma questão de privacidade e pessoal, prefere não ser nomeado neste momento, e eu respeito naturalmente isso, fez-me o empréstimo e a doação de alguns objetos para irmos aos poucos reforçando as coisas do museu. A maioria do software que o Planeta Sinclair tem estado a lançar, que vem de coisas relacionadas com a Timex, tem vindo de lá.
porque encontramos na realidade várias coisas engraçadas e houve mais 2 ou 3 objetos que eu gostava agora de vos falar. Uma coisa simples, simbólica, mas uma capa da Timex, uma capa de plástico da Timex, não tinha nenhuma, portanto é mais uma coisa engraçada. Dentro tem mapas, aqui uns mapas de alguma revista do The Great Escape, The Activator e Antiviad. E portanto aqui foi a brincadeira da capa e depois nesta capa vinham outras coisas que eu vos queria falar. A maior referência que eu tenho a nível de conteúdos sobre coisas da Timex é o antigo em termos estéticos, e digo isto sem qualquer maldade, até porque tenho à vontade com o seu criador para dizer isso, mas é o site Timex Computer World, que o João Encarnado, penso que no princípio dos anos 2000, principalmente, deu vida. E o site Timex Computer World ajuda-me imenso, ou ajudou-me imenso, quando andei à procura de objetos para conseguir perceber o que é que existia, não existia, o que é que se conhecia, o que é que não se conhecia, como é que se chamavam, o que é que sabia de cada um. Uma das coisas em que eu me socorro completamente de informação do site é sobre, eu tenho aqui impresso em papel, é os lançamentos de software da Timex, neste caso principalmente Timex Internacional, para o 2068, chamado aqui TS, está 200, mas é 2000, mas também para o 1000 e para o 1500. E portanto eu tenho aqui a listagem e depois tenho uma cruzinha ao lado de cada um, de quais é que temos, não temos, está completo, não está completo, para aos poucos garantir que vamos recuperando isto. Ora, isto até hoje sempre bateu certo com tudo o que eu fui vendo. E há alguns, principalmente aqui para o 2068, há várias coisas que devem ter aparecido em catálogos anunciadas como ia ser lançado, mas que não terão sido lançadas. Ou há outros em que nem sequer se sabe o nome aqui no meio da nomenclatura. Pois bem, neste empréstimo de objetos deste meu novo amigo secreto, apareceram no meio de vários livros, portanto vários manuais que vêm com os softwares da Timex. Apareceram alguns que me chamaram a atenção. Tem aqui uma meia dúzia ou um bocadinho mais, uns 8, que eu vou falar, e tenho aqui uma cábula para saber o que é que eu vi de especial quando andei a estudar isto. Primeiro, Time Teacher 1 era um que eu tinha em falta. Supermat supostamente não tinha sido lançado, pode não ter sido lançado, mas existem instruções do Supermat para o 2068 e claramente aqui no texto das instruções diz LED de TS2000, recordo que ao início eles chamavam TS2000 internamente ao que veio a ser o 2068. Depois, outro, o artigo com o número 062007, não se sabia o nome de acordo com a listagem, pois bem, já sabemos, Electric Cost Analyzer, e está aqui o manual, não temos o software, mas o manual pelo menos existiu. Pinball Cartridge, aqui houve uma coisa que me chamou a atenção, é que apesar de ser da versão em cartridge deste jogo, também há em cassete, e nós sabemos isso por causa do número de série do modelo, que são diferentes, portanto cada cassete ou cada cartridge tem um código, número de modelo diferente. As instruções são todas sobre como carregar o jogo a partir de cartridge também, mas ao contrário da maioria dos que são cartridge, este não diz aqui à frente cartridge, e portanto foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu estava a ver se tinha aqui outro para mostrar que dissesse cartridge, mas eu sei que vou ter. Pronto, eu vou ter aqui nestes outros. E depois tenho aqui outros 4, por exemplo, aqui está um, Spelling 1 cartridge, ok? E o que eu tenho aqui anotado é o Spelling 1, ele não é de cartridge, mas aparece portanto não há este jogo em cartridge que se conheça, e este código, o 063010, corresponde ao jogo em cassete. O que é certo é que aqui na capa deve ter havido algum tipo de typo, porque isto fala em cartridge. Deixa-me ver se as instruções dizem como é que se faz o load. Não me parece que fala aqui nada em cartridge.
Portanto, isto deve ter sido mesmo algum tipo de typo na capa. Epá, eu não sei, agora lá está. Eu não sei, o número de modelo aparece só na última capa, ou por exemplo aqui, ou na contracapa. Aqui neste não. Portanto, eu não sei dizer se isto eram exemplares que vieram para fazer traduções para português, que vieram dos Estados Unidos para serem feitas traduções dos manuais para português, porque alguns deles foram feitos assim. Não sei se eram softwares que eles adquiriram, isso eu não consigo dizer, mas pelas ligações das pessoas à própria Timex, naturalmente faz sentido que houvesse aqui grande proximidade. Depois o VU-Calc, código 061000, também não é de cartridge, mas deve ter sido planeado o modelo 071000, mas que não tenha sido lançado, isto com base na informação do site da Timex Computer World. De qualquer maneira, este diz cartridge e tem o número da versão de cassete. Curiosamente, o código que aqui está é o da versão de cassete. Curiosamente, as instruções que falam em como carregar a partir de cartridge. Portanto, é assim um bocado confuso. Depois, dois, que ao início me estavam a confundir um bocadinho, mas porque são do 1500, ou seja, são daquelas cartridges, só foram lançadas 4. Nós temos 3 no museu, há uma que nunca conseguimos ver. Nós temos o Chess completo, com caixa. Temos o Flight Simulator, não tínhamos instruções, agora temos aqui as instruções. E ainda há um que é o Supermat, se eu não me engano, e acho que há um outro que era o States and Capital, se eu não me engano, que esse não temos, acho que é isso. E portanto estes são da versão do 1500, e portanto são outros objetos que me chamaram bastante a atenção. O objeto que me chamou mais a atenção foi uma peça de hardware, e foi concretamente esta. É um modem. Eu já publiquei uma foto uma vez disto. O João Encarnado já me disse também várias vezes, e até já me arranjou uns objetos ainda mais estranhos, se calhar, do que este. Portanto, é o modem que a Timex lançou, que toda a gente sabe que é uma versão rebranded de um West Ridge 2500, e que a única diferença que tem é, na prática, o label. Aqui foi a primeira vez que eu vi algo que já tinha visto em fotos, mas que não sabia se existia mesmo ou não. Nem sempre vermos fotos é garantia, é sinónimo de que realmente foi lançado. O 3256 da Timex, há muitas fotos e coisas, e no entanto ele nunca foi produzido mesmo. Só uns protótipos internos. Agora, isto é igualzinho, TS2050 Telecommunication Modem, isto é um West Ridge sem qualquer dúvida, já sabíamos disso. Número de série deste 197, 000-197, mas portanto é o primeiro que eu vejo com a etiqueta a dizer Timex 5R2050, e portanto quando eu vi foi um objeto que eu imediatamente disse, eu quero estudar esse objeto, portanto por favor emprestem-me isso, e aqui está. E oportunamente irá para o museu para ser colocado em exposição junto ao West Ridge, precisamente para vermos como são similares. Ao meu bom amigo, muito obrigado pela confiança mais uma vez. E assim termina mais um vídeo, esperamos que tenham gostado. Obrigado por estarem aí a assistir. Deixem o vosso like, por favor, e o subscribe no canal se ainda não o tiverem feito. Divulguem para os vossos amigos, envolvam-se, participem. Se quiserem adquirir algum merchandising do museu ou tornar-se amigo do museu, são formas de nos ajudar. E, portanto, até ao próximo vídeo. Obrigado.